Olá, está no ar a segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 19 de março de 2018. Vereadora Mariana Conte protocola requerimento ao prefeito Jonas Donizete sobre a distribuição de medicamentos nas farmácias do SUS. Vereador Gustavo Peta quer saber detalhes do novo sistema de transporte público da cidade. Cerca de 100 brincadeiras infantis agora são patrimônio imaterial de Campinas. E no esporte, Ponte Preta vence Ferroviária e começa bem o troféu do interior. Macaca vai em busca do tetracampeonato. Cerca de 100 brincadeiras infantis, que são passadas de geração a geração, se tornaram patrimônio imaterial da cidade após a avaliação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. No dia 28 de fevereiro foi publicada no Diário Oficial de Campinas a inclusão de brincadeiras infantis de rua como patrimônio imaterial da cidade. O registro foi feito pelo CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, e o patrimônio imaterial segue uma legislação própria desde 2013. Dentro desse parecer, eu procurei olhar para as brincadeiras dentro do recorte do patrimônio. As brincadeiras, elas são de domínio público, isso é importante ser reforçado. Porém, o hábito de brincar, da brincadeira tradicional de rua no município de Campinas é que foi avaliado. Então, hoje nós temos pouco, esse hábito, mas ainda se encontram brincadeiras tradicionais de rua. São aproximadamente 100 brincadeiras, entre elas pula-corda, bets, pula-carniça, queimada, que foram registradas como patrimônio imaterial de Campinas, e elas foram levantadas através da pesquisa de uma antropóloga aqui da cidade. O tema eu escolhi no fim da década de 80. De 88 a 92 eu fui conselheira do Estado de São Paulo para assuntos de preservação do patrimônio cultural. E me cansei de ficar vendo o tombamento de prédios, como eu costumo dizer, de pedra e cal. Então, me ocorreu exatamente mostrar à população, começando pela criança, que ela produz no seu cotidiano patrimônio cultural. E que patrimônio é esse? São os brinquedos e as brincadeiras, que são milenares na história da humanidade. Entendeu? Estão aí há milênios em todas as sociedades humanas, e não é por acaso, e nem é por nada, é que brinquedos e brincadeiras são substanciais para o desenvolvimento qualitativo do ser humano desde a infância até a fase adulta. Um dos objetivos do CONDEPAC é garantir que as brincadeiras continuem existindo e o principal, nas ruas. Nós temos percebido no sentido de as brincadeiras terem diminuído em questões da situação de urbanismo mesmo, de uma cidade que se torna mais urbana, menos rural, com ruas mais perigosas. Temos pouco também essa prática hoje identificada na periferia, onde ainda existem campeonatos de pipa, onde as crianças ainda até jogam peão, bola, coisas que você não encontra mais nos centros urbanos. E essa garantia de que as brincadeiras continuem acontecendo dependem de políticas que sirvam de salvaguarda, como questões urbanísticas que propiciem espaços seguros. Uma das questões que a gente considera importante ao considerar como um patrimônio é a salvaguarda dessa tradição, para que as brincadeiras elas continuem acontecendo nas ruas, que o poder público possa fomentar de alguma forma, que a gente está aí construindo esse plano de salvaguarda para pensar como preservar essa brincadeira, para que as gerações tenham acesso, que as brincadeiras elas não sejam só em espaços estruturados, mas que elas possam acontecer espontaneamente, para que elas possam acontecer nas ruas, que as crianças possam receber essa tradição, como ela acontecia antes, de crianças mais velhas, ou mesmo de pais, de avós, que brincaram de brincadeiras que vão se transformando. Outro ponto principal é também levar as crianças para brincarem em espaços externos e não depender somente de objetos tecnológicos. A brincadeira é para desenvolver aspectos no Homo sapiens que vão ser importantíssimos
para ele na vida social adulta e para a qualidade de vida em vários aspectos, né? Hoje a gente tem crianças que ficam em espaços mais confinados com a tecnologia e que tem a prática do brincar diminuída, e isso traz prejuízos na própria formação desse cidadão que vai lidar com uma sociedade, que vai ter uma relação com os outros, que vai ter até a questão da frustração no desenvolvimento da brincadeira, e isso é importante para a formação humana. E essa conquista em Campinas, agora que obtivemos no nosso CONDEPAC, né, no nosso Conselho de Preservação, para mim realmente o fim de uma luta de 30 anos e eu estou muito contente com isso. A Prefeitura inaugurou um ponto de Wi-Fi gratuito na Praça da Concórdia, no distrito do Campo Grande. Campinas recebeu na manhã deste domingo um novo ponto de Wi-Fi gratuito. O local escolhido foi a Praça da Concórdia, no distrito do Campo Grande. A indicação da implementação do serviço no local foi um pedido da ex-vereadora Neuza do São João. A gente viu a necessidade e hoje estamos concluindo uma necessidade do povo, na verdade. E eu dou glória, porque eu não estou dentro da Câmara, mas são coisas que estão sendo executadas, então eu sou muito feliz por isso. A região merece. A Praça da Concórdia é o 29º ponto que recebe o Wi-Fi gratuito na cidade de Campinas. A expectativa é que até o final de 2018, mais 10 espaços públicos recebam o serviço. Para acessar o Wi-Fi gratuito, é preciso fazer um cadastro rápido no portal digital.campinas.sp.gov.br. A população pode fazer uso da internet gratuita em um raio de até 90 metros do ponto de instalação. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 700 conexões diárias em janeiro de 2017. Hoje estamos indo para 3.000 conexões diárias, o que leva ao final do mês 1.100.000 conexões mensais através da internet gratuita. A velocidade do Wi-Fi livre de Campinas é de 1 megabyte por usuário. O presidente da Câmara Municipal, vereador Rafa Zimbaldi, participou da solenidade de inauguração do novo ponto de acesso. Esse evento em parceria com a Prefeitura, com a IMA, que lança um importante programa de conectividade aqui na região do Campo Grande, que é o Wi-Fi gratuito para toda a população aqui na Praça da Concórdia. Então a Câmara ela tem a missão e a obrigação de apoiar eventos como esse. Com o celular na mão, Karen contou que já utilizou o serviço e aprovou. Hoje em dia ninguém fica mais sem internet, né? Quando a gente não tem o plano e acaba tendo essa ação de internet gratuita, ajuda bastante a população. O Colégio Padre Júlio Chevalier, na Vila Industrial, está comemorando 1 século de existência. E na última quinta-feira recebeu das mãos do vereador Jorge Schneider o diploma de honra ao mérito pela contribuição para a educação na cidade. Por iniciativa do vereador Jorge Schneider, o Colégio Padre Júlio Chevalier recebeu, em reunião solene realizada em suas dependências na noite da última quinta-feira, o diploma de honra ao mérito por suas contribuições de interesse público em Campinas. A instituição teve início na segunda década do século passado em uma capela erguida por imigrantes italianos e que passou a funcionar como escola primária e jardim de infância durante a semana. Aos sábados e domingos, a então escola da Capelinha de São Roque realizava cultos e 6 anos depois passou a funcionar oficialmente como escola. Em 1996, mudou de prédio e de nome, em homenagem ao fundador da Congregação Missionários do Sagrado Coração. Localizado em um dos bairros mais tradicionais da cidade, a Vila Industrial, o Colégio Padre Júlio Chevalier comemora 100 anos de história. E durante o evento de entrega do diploma de honra ao mérito, foi representado pelo seu diretor-geral, Padre Tarcísio Pereira Machado. Então hoje festejar os 100 anos é estar recordando todo esse empenho de pessoas que vieram trabalhar, vieram exercer a sua profissão, mas com um olhar ainda maior, que é uma formação integral dessas pessoas são colocadas em nossas mãos para o bem. E é uma alegria quem trabalha aqui, é uma alegria dos que vivem aqui e depois encontrar os que estão na vida profissional e dizer:
Eu tive a satisfação de passar por lá e me formar naquela escola. E hoje eu posso vir à Vila Industrial para representar a Câmara Municipal de Campinas, que tem por direito, não tem direito, é obrigação de olhar aquilo que é bom para a cidade de Campinas e fazer a homenagem. Hoje nós vemos o bem que faz esse colégio, o bem que faz toda essa estrutura para as famílias de Campinas. Nós vemos hoje a formação do ser humano, que é tudo aquilo que nós temos que ninguém rouba, que é o nosso saber. Passa pela escola, passa pelo colégio. A vereadora Mariana Conte protocolou um requerimento onde pede ao Executivo informações sobre distribuição de medicamentos nas farmácias do SUS. O requerimento da vereadora veio após denúncias de usuários do SUS sobre a falta de medicamentos nas farmácias. Eu apresentei esse requerimento por conta de uma preocupação muito grande com relação à falta de medicamentos nos centros de saúde. Eu tenho recebido inúmeras reclamações, denúncias de pessoas que fazem uso contínuo de medicações e que a falta desses medicamentos está recorrente. Então não é que a pessoa vai uma vez e não tem, a pessoa vai uma vez, vai duas, vai 3 vezes, e é muito esporádico a presença desses medicamentos nas farmácias do centro de saúde. Segundo Mariana, o levantamento também pretende contabilizar os custos dos medicamentos denunciados, além dos motivos da falta. Quero fazer um levantamento dos medicamentos que estão em falta e para que a gente possa tanto acompanhar os contratos, pressionar a prefeitura, porque o investimento na atenção básica, ela é fundamental. A atenção básica é o que melhor garante a qualidade de vida das pessoas e o que representa menor custo. Muitas vezes o fato daquela pessoa não tomar aquele medicamento de pressão alta ou de alguma coisa que exige controle vai redundar no agravamento da situação da saúde, o que vai implicar inclusive custo. A vereadora não citou quais medicamentos a população disse estar em falta, mas no requerimento ela pede a lista e o prazo do atendimento da demanda. Eu preciso desses dados para a gente saber a dimensão desse problema e comparar com as denúncias e fazer um levantamento da porcentagem e tudo mais. O vereador Gustavo Peta pediu à Prefeitura informações sobre o novo sistema de transporte público de Campinas. Acompanhe. Os parlamentares aprovaram na 11ª reunião ordinária um requerimento de autoria do vereador Gustavo Peta, que solicita da Prefeitura Municipal informações sobre a nova concessão do transporte público em Campinas. Nós vivemos uma crise muito grande do transporte público, temos uma das passagens mais caras do país, um serviço de péssima qualidade. As empresas dominam o sistema de transporte público e muitas vezes pressionam a prefeitura pelos seus interesses. Então eu quero saber as regras da licitação, como vai ser feita, os mecanismos de controle sobre as empresas privadas, os mecanismos que possam garantir mais qualidade, mais direitos e que a gente possa também ter acesso, de fato, as planilhas que justificam um preço tão elevado da tarifa de transporte público hoje de Campinas. O vereador contou que a iniciativa se deu após denúncias de munícipes. Nós recebemos inúmeros questionamentos, denúncias, tanto relacionado ao sistema atual, como uma possível continuidade da mesma precariedade, dos mesmos defeitos, da mesma falta de controle, de planejamento do transporte público. Então eu quero ter acesso a essas informações, até para saber se a Prefeitura irá adotar uma nova postura, uma postura diferente em relação a essa que até então prevalece na administração municipal. A Prefeitura tem até 30 dias para responder o documento. Nós vamos ver as providências, se realmente os mecanismos de controle estão sendo adotados e o que a gente pode fazer diante das informações que vão chegar a casa. No quadro Giro Ambiental, você vai conferir o convênio assinado entre a Agencamp e a Unicamp para a implantação do Centro Regional de Meteorologia. E começou neste domingo o 8º Fórum Mundial da Água e a Câmara de Campinas tem um representante. O Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da RMC aprovou na última terça-feira o termo de referência que viabiliza o convênio entre a Agencamp e a Unicamp para a implantação do Centro Regional de Meteorologia.
Com valor de R$ 3 milhões em recursos do Fundocamp, o investimento visa a aquisição de um radar meteorológico inédito no país, que tem a capacidade de prever e informar sobre eventos naturais extremos, como tempestades severas, microexplosões, como o que aconteceu em Campinas em 2016, entre outras, além de possibilitar uma análise mais minuciosa do clima na região. Começou neste domingo o 8º Fórum Mundial da Água, organizado no Brasil pelo Conselho Mundial da Água e órgãos brasileiros. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas e representante da cidade no Conselho Fiscal do Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o vereador Luiz Carlos Rossini, vai representar o legislativo do município no Fórum Mundial, que vai até o dia 23 de março. Rossini estará no evento no dia 21 e vai falar no painel do consórcio PCJ, que vai discutir o papel do legislativo na gestão dos recursos hídricos. Na Câmara Municipal, o vereador Pedro Tourinho realizou uma atividade sobre mulheres relacionadas às questões ambientais. Um cine-debate com um documentário Arpileiras Bordando a Resistência, sobre as populações atingidas por barragens. O que nos difere é o fato de termos sido impactadas por barragens. Como se mergulhássemos dentro de um grande pesadelo, vivenciamos a dor da perda das nossas casas, terras e nosso jeito de viver. Cada barragem nos trouxe medo, repressão e violência. Matou o nosso rio e um pouco de nós também. Na primeira rodada do Troféu do Interior, a Ponte Preta foi até Araraquara e bateu a Ferroviária por 2-0. Vamos aos gols. Logo no primeiro tempo, Felipe Saraiva invadiu a área e foi derrubado pelo volante Kaique da Ferroviária. Pênalti que o atacante Yuri não desperdiçou. 1-0 Ponte. Pouco tempo depois, Felipe Saraiva tocou para Marciel, que fez o cruzamento, e o meia Lucas Mineiro entrou com tudo na área e tocou para o fundo das redes. Fim de papo em Araraquara, Ferroviária 0, Ponte Preta 2. A Ponte não vencia no tempo regulamentar há 6 jogos, então foi importante os 3 pontos. Equipe volta a jogar na quarta-feira, conhecido como depois de amanhã, às 7 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli, contra o Mirassol. Uma vitória aproxima a Macaca da final do Torneio do Interior. Ontem o Guarani recebeu o Penapolense e venceu por 4-2, hein? Gols de Denner 2 vezes, Bruno Nazário e Baraca. O Bugre é líder da Série A2 e está classificado com 2 rodadas de antecedência na Série A2. Hora de falar da Liga de Basquete Feminino. Ontem no ginásio do Paineiras, o Veracruz Basquete recebeu a equipe de Catanduva e venceu mais uma. As meninas estão impossíveis. Vitória por 79-64. Agora, em 11 jogos, 11 vitórias, 100%. Equipe imbatível até agora, hein? O próximo jogo é domingo, dia 25, fora de casa contra o Ituano. E foi encerrado neste fim de semana a 22ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos, que teve sede em Limeira, e Campinas, pela 3ª vez consecutiva, foi a cidade campeã. Terminou com 138,5 pontos. Em segundo lugar ficou Itatiba com 125,5 e fechando o pódio a cidade de Limeira com 81 pontos. Parabéns aí a todos os atletas. Antes de encerrar, um recado, hein? A TV Câmara Campinas está com um número de WhatsApp. Para você enviar sugestões de pautas, críticas, elogios, fique à vontade para enviar mensagens. O número é 99811-0260. 99811-0260, tá certo? Essa edição fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12:30. Até lá. Tchau, tchau.